E aí, meu amigo desenrolado? Seja bem-vindo a essa maior sala de aula do país. Estamos aqui para desenrolar a geografia. O tema que nós vamos começar hoje é sobre a degradação ambiental. Veja bem, no dia a dia, você escuta muito falar sobre essa questão ambiental. Observamos no rádio, na TV, nos filmes, documentários, onde eles abordam muito essa questão ambiental. E você? Como é que você, nesse momento, se coloca dentro da discussão sobre a problemática ambiental? É bom você observar como é que anda o seu consumo, tá? O seu consumo diário. O que é que você está produzindo de lixo? Como é que você está agredindo o meio ambiente? Parou? Pensou? Então vamos analisar alguns assuntos que caem bastante na prova, tá? A prova do Exame Nacional do Ensino Médio e nos demais vestibulares, onde essa questão sobre degradação ambiental, ela é certeza. Vamos enrolar a geografia. Vamos lá? Observem bem, falamos muito sobre aquecimento da Terra. E aí, você lembra logo que aquecimento da Terra é uma questão ambiental ou é uma questão natural? Raciocinou aí, tá? Professor, eu acho que ela é uma questão ambiental. Mas para, amiguinho, veja bem, você vai observar que a Terra, ela tem o seu fluxo de aquecimento. E esse aquecimento, ele ocorre de que maneira? O Sol vai emitir os seus raios solares, tá? Estes raios solares, eles vão atingir a atmosfera, alguns vão ficar presos na atmosfera. Professor, já sei até qual é a principal camada que vai armazenar estes raios solares. Calma, vamos pensar aqui de maneira sequenciada, tá? Alguns vão ficar presos na atmosfera e outros vão ser refletidos. Mas boa parte destes raios solares, eles vão penetrar, passar por essa camada da atmosfera. E aí eles vão passar a ser absorvidos, por exemplo, pela litosfera. Então, aqui na litosfera, a biosfera, a hidrosfera, elas vão reter esses raios e aí eles vão devolver isso em forma de calor. Portanto, o que é que nós podemos tirar de conclusão? Parte dos raios solares que entram, eles vão ser absorvidos pela litosfera, hidrosfera, biosfera e, ao serem refletidos, não vão passar totalmente de volta. E eles vão ficar, ó, aqui dentro, circulando. Por isso, a primeira conclusão que você tem disso aqui, qual é? Professor, se os raios solares vêm, tocam aqui, vão se transformar em calor, então eu posso dizer que a Terra, ela é aquecida de baixo para cima. Tá certo, amiguinho? Ó, ela é de baixo para cima. Ah, é por isso que à medida que a altitude aumenta, a temperatura tende a diminuir. Tá certo? Então a Terra é aquecida de baixo para cima. Vejam bem, cerca de 47% dos raios solares ficam aqui neste processo, tá? Com certeza, você está aí pensando, olha, eu estou achando isso semelhante com uma estufa. Exatamente, desenrolado. O que é que nós temos aqui no processo? Ó, a atmosfera funcionando como uma estufa, aprisionando este calor e fazendo ele circular e deixando essa temperaturazinha ambiente que nós temos. Então, você também vai raciocinar o seguinte: se eu tirar a atmosfera, quantos por cento dos raios solares vão entrar? Isso mesmo, 100% dos raios, tá? Quantos por cento vão sair? 100%. Daí eu vou concluir o quê? Ora, se eu tiro esta camada, 100% dos raios solares entrando, 100% saindo, nós não teríamos condições de ter vida na Terra, tá? Então nós teríamos uma paisagem lunar. Por isso que, quando eu coloco aquecimento da Terra, que é feito de maneira indireta, ou seja, de baixo para cima, tá? Este aquecimento da Terra, ele é natural. Ah, agora eu estou sacando aqui a história, ó. Efeito natural. Mas, quando eu estou emitindo na atmosfera
gases poluentes, aí eu vou ter um problema. Qual vai ser esse problema? A temperatura aqui, ela vai aumentar além da esperada nas diversas regiões ou zonas de iluminação na Terra. Entendeu aí, amiguinho? Ok? Desenrolou o processo de aquecimento da Terra e que nós associamos a um efeito que você descobriu logo, o chamado efeito estufa, tá? Agora, eu tenho indústrias, eu tenho automóveis, eu tenho o agronegócio jogando esses gases estufas na atmosfera. Então, qual vai ser a consequência deste processo? Estes gases, eles vão ficar aprisionados, vão produzir uma estrutura de elevação da temperatura além do normal. É bom lembrar você também que existem períodos em que a Terra sofre este aquecimento e essa redução em temperatura, que são as glaciações, os períodos interglaciais, ao longo do seu processo histórico geológico, e que nós observamos isso muito bem no estudo da geologia e da climatologia, para ser mais completo. Então, esse efeito passa a ser um problema ambiental quando eu tenho os gases estufa, tá? Associando-se a este processo e elevando a temperatura do globo. Aquecimento da Terra, tá? Casando com o efeito estufa de maneira natural e passa a ser um problema ambiental quando nós estamos associando a fatores antrópicos, a fatores do homem. De que maneira? Esses fatores antrópicos, eles estão associados à emissão de poluentes das indústrias, tá? Os automóveis e a produção econômica. Dessa maneira, você filtra bem o que é o efeito estufa. Olha a noticiazinha aqui para vocês, ó. Dia a dia, você está lá vendo o jornal, você está vendo aí a net, buscando informação para sua aprovação e diz: aquecimento global ameaça café no Brasil, diz relatório da ONU. Tá certo? Então, uma notícia que mexe diretamente com a estrutura econômica do país, tá? Associando ao efeito estufa, a questão da poluição ambiental. Na sequência, nós vamos observar a questão da inversão térmica. Bom, agora nós vamos para a definição do processo de inversão térmica. Desenrolado, você já escutou que nas regiões desérticas existe um processo durante o dia e durante a noite em que as temperaturas elas são bastante variáveis, tá? Durante o dia nós vamos ter temperaturas elevadíssimas, durante a noite temperatura mais fria. Esse processo nós podemos verificar também em áreas aqui no Brasil, como por exemplo na região Nordeste. O Nordeste do Brasil, ele vai apresentar, principalmente nas áreas mais interiores, esse processo de inversão de temperaturas. Mas a inversão térmica quanto ao problema ambiental, como é que nós vamos ver? Veja bem, olha para cá, ó. Nós vimos na parte do efeito estufa que a Terra ela é aquecida de baixo para cima. À medida que a altitude aumenta, a temperatura ela diminui. Então, o que é que nós vamos ter? Os raios solares aqueceram. Aqui embaixo eu tenho o quê? Tensão. Eu tenho elevada temperatura. Nas camadas de maior altitude eu tenho o quê? Tzinho, né? Baixa temperatura. Daí, qual é o processo? Durante o dia, nós vamos ter este processo. E aí, o que é que pode acontecer? A camada de ar frio desce e a camada de ar quente sobe. Ah, o que é que aconteceu aqui, ó? Primeiro quadro, vem pra cá. Olhou o primeiro quadro, ó. Tô apontando para onde? Tensão, elevada temperatura. E aqui em cima, Tzinho, baixa temperatura. Segundo quadro, foi o que aconteceu? Embaixo eu tenho Tzinho. Nas áreas mais elevadas eu tenho Tzão, elevada temperatura. Então o processo que ocorreu aí foi uma inversão térmica. Mas o que é que vai acontecer para isso se transformar numa problemática ambiental? Em áreas de grandes centros urbanos, como Cidade do México, como São Paulo, nós podemos encontrar
esse processo aqui de inversão. E a atmosfera, ela vai ter muitos gases poluentes, principalmente das indústrias e dos automóveis, e não vai ocorrer uma dispersão destes gases. Consequentemente, o que é que eu vou ter? Um acúmulo nestas camadas, trazendo prejuízos. Prejuízos, principalmente no que se refere à questão do homem, tá? Você vai ter aquele ar poluído, aquela fumaça, aquele processo que vai interromper a questão respiratória, você vai ter problemas respiratórios, tá? Essa é a inversão térmica, ocorrendo bastante em áreas de grandes centros urbanos, onde nós vamos encontrar muitas condições atmosféricas para isso. Lembra vocês, ó, indústrias, automóveis, dois grandes principais vilões deste processo. Não esqueçam que os combustíveis fósseis, tá? Que são derivados do petróleo, do carvão, eles são os principais vilões do processo do aquecimento global. Então nós vamos encontrar efeito estufa, inversão térmica como dois grandes problemas dentro dessa questão da degradação ambiental. Ok, desenrolado?